Esta é a dica número 5, onde eu vou falar de funções quando estas nos são apresentadas num determinado contexto. Portanto, eu vou falar da interpretação de funções. Eu gostaria de começar por dizer algo muito importante. Nós devemos, desde cedo, nestes problemas, entrar no contexto do problema. Poderemos fazê-lo da seguinte forma, percebendo o significado da variável independente. A variável independente é a nossa incógnita da função, perceber muito bem o que é que ela representa no contexto do problema. Devemos ter em atenção às unidades em que ela é dada no enunciado. Por exemplo, se no enunciado é dada em horas e depois numa linha nos pedem o que é que se passa passados 30 minutos, não poderemos substituir o 30 na função, porque está em minutos, não é? Teremos de passar para horas, por exemplo. Devemos ter em atenção ao instante inicial. O que se passa no instante inicial é sempre interessante para conseguirmos perceber melhor o contexto do problema, ok? Muitas vezes isto até é pedido na pergunta, mas mesmo que não o seja, devemos ter a curiosidade de tentar perceber o que é que se passa no instante inicial. Depois, devemos ter o cuidado de perceber também o significado da variável dependente, que é então a função, e relacionar as duas, não é? No contexto do problema. Eu deixo então aqui um exercício para praticarem este ponto. Poderão tentar resolver, ficará depois aqui o link com a resolução para vocês verificarem então a resolução do exercício, ok? Bom, um outro ponto que eu considero muito importante é traduzir de linguagem corrente para linguagem matemática. Traduzir linguagem corrente para linguagem matemática. Se tivermos facilidade em fazer isto, isto ajuda muito em funções. Eu vou dar este exemplo com este extrato de enunciado que eu aqui coloquei. Diz o seguinte: quanto tempo demora até que a concentração de medicamento no sangue se reduza a metade da quantidade inicial? Bom, neste contexto nós tínhamos uma função, vou-lhe chamar a função Q, que dava a quantidade de medicamento ou a concentração de medicamento no sangue em função do tempo que ia passando, não é? A partir do momento em que tomamos o medicamento. Bom, temos uma expressão que não interessa agora qual, e o que pede é quanto tempo demora até que a concentração de medicamento no sangue se reduza à metade. Ou seja, nós queremos saber quando é que a concentração de medicamento no sangue é igual, se reduz a metade, é igual a metade de alguma coisa. Metade de alguma coisa é dividir por 2. Dividir por 2 o quê? Metade de quê? Metade da quantidade inicial. Então a quantidade inicial seria a quantidade que tinha sido administrada e, portanto, seria o quê? De zero neste contexto, não é? E, portanto, criamos assim uma equação que depois nos resolverá o problema. No fundo é escrever em linguagem matemática o que nos é dito aqui em linguagem corrente. Isto pode ser muito importante. Reparem que obtivemos aqui uma equação. Bom, agora um terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é para terem algum cuidado com algumas questões que podem aparecer disfarçadas. O que é que eu quero dizer com isto? Vou dar só apenas um exemplo para não ser muito longo. Para pedirem o estudo da monotonia extremos de uma função, para pedirem o estudo da primeira derivada, poderão fazê-lo de forma um pouco disfarçada. Vamos supor que nos dizem que num determinado dia de verão, às 15 horas da tarde, é ligado em determinado local um ar-condicionado. Passado alguns instantes, o ar-condicionado variou. Indica o momento exato, a hora exata em que o ar-condicionado variou. Bom, entrando no contexto do problema, existiria uma função que dava a temperatura naquele local. Quando o ar-condicionado foi ligado, a temperatura começa a diminuir, é decrescente, não é? E depois, quando avaria o ar-condicionado, logicamente a temperatura começa novamente a subir. Portanto, o que estão a pedir ali é o estudo dos extremos. Neste caso seria o mínimo ou um minimizante, calcular o mínimo, não é? Podem não pedir diretamente calcula o máximo, calcula o mínimo. Poderá estar meio disfarçada, mas ou estão a pedir a monotonia extremos, primeira derivada, ou estão a pedir as concavidades e pontos de inflexão, segunda derivada, ou estão a pedir para estudar um limite, que será um limite notável, por exemplo, através do estudo da síntese, através da continuidade. Se for uma função por ramos, poderá ser a continuidade na mudança de ramo, não é? Ou então poderão dizer uma frase deste tipo: o que acontece passado muito tempo. É uma forma também disfarçada de pedir um limite. Bom, o que é que acontece a uma função passado muito tempo? Estão-me a pedir o limite da função quando o tempo tende para mais infinito, não é? Bom, também poderão pedir, como vimos anteriormente em traduzir linguagem corrente para linguagem matemática, vimos que obtivemos uma equação, não é? Poderão pedir para resolver equações ou inequações em problemas com funções, ou então simplificar expressões. Dizer, mostra que a expressão também pode ser escrita desta forma para obrigar a trabalhar com aquelas formas dos logaritmos e dos exponenciais, por exemplo, ok? E depois, muito cuidado também com o teorema de Bolzano. Se a pergunta for
para verificar se existe solução e não para encontrar essa solução, então tenham cuidado que poderemos estar na presença do Teorema de Bolzano. Ok? Por vezes não nos apercebemos que estamos na presença do Teorema de Bolzano e tentamos resolver a equação. Bom, mas se estamos a tentar resolver a equação e se o objetivo da pergunta é aplicar o Teorema de Bolzano, é mais provável que a gente não a consiga resolver, ok? Por isso, se nós queremos apenas verificar se existe e não a queremos encontrar, então pensem no Teorema de Bolzano, ok? Bom, então são estes 3 pontos que eu queria dar aqui como dica na parte de funções. Até uma próxima!